Que a graça e a misericórdia do nosso Deus sejam multiplicadas sobre cada irmão. Tá bom, igual a Cristiane fala, pequena reflexão. A Cristiane já vem falando isso comigo, cara. Pequena reflexão. Tá vendo? Ela já vai aproveitar essa sua fala, viu? Pequena reflexão. Então, Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Irmãos, Deus não está fazendo outra coisa nesse mundo, senão alcançando os seus eleitos, santificando a sua igreja e preparando-nos para o encontro com Jesus. Deus não está fazendo outra coisa no mundo. Ele não está te dando vitórias, Ele vai te dar vitórias. Mas eu digo que não é isso que isso não tem um fim em si mesmo. Deus não está nos dando casamentos, Deus não está nos dando carreiras, sucesso na carreira. Deus não está nos dando curas, como essas coisas sendo um fim em si mesmos. Deus está alcançando os seus eleitos, santificando a sua igreja e nos preparando para o encontro com Cristo. Quando essas obras se concluírem, virá o fim. E a tua carreira vai ficar para trás. Todo mundo que foi curado vai morrer. Todo mundo foi curado. Já orei com muitas pessoas que ficaram curadas e depois elas morreram. Morreram por causa da idade, morreram de acidente, morreram de outra coisa. E assim que acontece. As pessoas que casaram também morreram, as pessoas que tiveram netos também morreram. E um dia vai ser o fim para todos. Quando Deus completar essa obra maravilhosa de anunciar o seu evangelho a todos os corações, a você que nos ouve, se o seu coração ainda é duro para receber o evangelho, não perca o seu tempo. A vida é muito curta, as pessoas dizem, não é? Aproveita a vida. Então, a Bíblia diz uma coisa maravilhosa para a gente, a vida é muito curta. Abaixa as armas da tua guerra inútil, da incredulidade inútil, e se renda ao teu Senhor. Esse evangelho é pregado por todo mundo exatamente para isso. Para alcançar pessoas que não são cristãs, a fim de que possam vir a crer, mas também é pregado a nós. Nós pregamos o evangelho para nós sempre. Lavamos a nossa mente, o nosso coração com mais do evangelho, porque os nossos corações têm assim uma inclinação a ter maior prazer no que diz a Ana Maria Braga do que no que diz o evangelho. Nossos corações têm o maior prazer de ouvir o que dizem as pessoas, a cultura, a moda, enfim, as coisas comoventes da sociedade. Está havendo uma comoção tremenda, né? Por conta do falecimento de uma artista no último domingo, e com todo respeito à dor dela e da família, né? Mas percebe como é desproporcional a comoção? Uma porção de gente morreu no mesmo dia que ela morreu, e morreu ontem, e morreu hoje. E de coisas iguais ou outras, a gente fica comovido porque a mídia faz a cabeça da gente, e aquela coisa, e chora, e comoção, e música de fundo. Então a gente precisa ter a mente e o coração lavados pelo Evangelho todos os dias, porque senão a gente pensa igual essas pessoas, fala igual essas pessoas, chora pelos mesmos motivos que essas pessoas, pela mesma intensidade que essas pessoas. A nossa cabeça é feita por esse mundo. Então o Evangelho é pregado para que corações sejam alcançados, mas o Evangelho também é pregado para os corações que já foram alcançados. Efésios capítulo 5, por exemplo, a palavra de Deus vai dizer: maridos, amem as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de lavá-la pela palavra. A palavra de Deus, o Evangelho, é o que lava a noiva de Cristo, a fim de apresentá-la a Ele, a fim de apresentá-la a si mesmo. Cristo apresentar a sua noiva a si mesmo, como sem mácula, sem ruga, porém perfeita, santa. É a pregação do Evangelho, é o lavar dessa palavra que vem a nós. Então a palavra de Deus é pregada, esse Evangelho será pregado por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, para alcançar os seus eleitos, santificar a sua igreja e nos preparar para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então virá o fim. Que coisa maravilhosa, não é? Então virá o fim. Veremos o nosso Salvador.
contemplaremos a face do amado da nossa alma, cantaremos os louvores que aqui cantamos, conforme disse o pastor, né? Os anjos já cantam diante da face do Senhor. Não são impressionantes essas expressões? A gente vê, por exemplo, em Isaías no capítulo 6, né? Aquela visão dos serafins que Isaías tem, e cantavam com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 as pernas, com 2 voavam, e cantavam incessantemente, santo, santo, santo ao Senhor. Mesma visão que João tem no Apocalipse 4, né? No verso 8 do Apocalipse 4, essa mesma expressão. Os anjos que contemplam o Criador cantam santo, santo, santo. E é lamentável como as pessoas acham que aquilo pode ser um sofrimento, né? Um enfado, né? Aquilo é um gozo ininterrupto, aquilo é um deleite profundo no nosso Deus. O nosso Deus é a fonte inesgotável do nosso prazer. E Ele nos alcançou pelo Seu Filho Jesus Cristo. Ele nos alcançou por essa boa notícia. Nós não teríamos prazer nenhum em Deus se Cristo não tivesse nos alcançado. Se Cristo não tivesse morrido por nós naquela cruz do Calvário. E esse é o Evangelho que é pregado. Evangelho é boa notícia. E a boa notícia é essa: nós somos maus, mas temos um Salvador. Esse Salvador é Cristo, nosso Senhor, que nos comprou com o derramar do seu sangue na cruz do Calvário, que derramou sobre nós do seu Espírito Santo, que construiu um novo coração em nós, fez um novo coração em nós, um coração que deu desprazer e desprezo ao Criador, agora tem prazer no nosso Salvador, deleite, prazer, gozo. Esse é o Evangelho que é pregado. Esse é o Evangelho que é para ser anunciado. Pecador, se rende. Baixa as armas dessa guerra inútil. Você vai perder essa guerra. É contra o Todo-Poderoso, que se mostra amoroso para alcançar o teu coração na pessoa de Jesus. Irmão e irmã que já foi alcançado pelo Evangelho, busca crescer cada vez mais no teu Salvador. Por isso esse tempo é o tempo em que esse Evangelho é pregado. Alcançar os seus eleitos, santificar a sua igreja e nos preparar para o grande encontro com Deus. Em pouco tempo todos nós vamos perceber, em poucos anos, todos nós vamos perceber. A vida era sobre isso. E eu pensei que a vida fosse sobre carreira, fosse sobre eu casar, fosse sobre eu ser saudável. Eu pensei que a vida fosse sobre outra coisa. E em pouco tempo a gente vai perceber que a vida é sobre isso. Nos prepararmos pela palavra e pelo Espírito Santo para nos encontrarmos com o amado da nossa alma e somarmos as nossas vozes hoje somamos nossas vozes aqui, as vozes dos anjos, mas um dia somarmos as nossas vozes junto à de todos os anjos. Os anjos cantam porque nunca foram pecadores, nunca caíram. Nós cantaremos porque, embora tendo caído, fomos remidos pelo sangue do nosso Salvador. Os anjos não cantam por terem vivido essa experiência é nossa. Os anjos cantam por nunca terem caído, mas nós cantaremos porque, embora tendo caído, o sangue do nosso Salvador foi derramado na cruz do Calvário. O alto preço para a nossa salvação foi realizado para nós. Assim será pregado esse Evangelho por todo o mundo para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Que coisa maravilhosa. Que Deus nos prepare e nos sustente para o grande fim, que para nós vai ser um grande começo diante do nosso Senhor.